livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 11 ao 15. Todos encontraram? Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos também aproveitar e vamos ler o que está em João capítulo 19. João capítulo 19. Verso 30. Vamos ler juntos, irmãos. Todos encontraram? João capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, antes de nós iniciarmos essa palavra de hoje, nós precisamos nos lembrar do acontecimento neste dia, e orarmos ao Senhor para que realmente Deus tenha compaixão de nossa nação, Um ano é um dia em que nós vamos escolher nossos representantes e que o Senhor possa nos abençoar, possamos realmente pedir que o Senhor nos ilumine sobre qual o nosso papel nesta sociedade, uma sociedade que tem que dar o testemunho de Deus, uma sociedade que precisa de Deus. Sem o eu sou, não somos nada, Então que o Senhor possa realmente ter misericórdia de nossa nação, e que possamos realmente escutar qual é o desejo do coração do nosso Senhor. Então, irmãos, esta mensagem hoje, o eu sou, ela é muito interessante, porque eu sou, na verdade, nós vamos falar de quem realmente é, e não o eu, cada um de nós sou, porque se formos diante desse tema, nós vamos chegar à conclusão que nós nada somos, não é? Quem sou eu? Eu não sou nada. Quem é alguém? É esta pessoa maravilhosa, Então, nós fizemos uma leitura do conteúdo que está em Êxodo, que ali mostra realmente o Deus Todo-Poderoso, Ele é o eu sou. Mas também lemos o que está em João, capítulo 19, aquele verso 30, onde o Senhor, ao encerrar a sua obra, Ele diz: está consumado. Então nós temos aí
duas versões: a obra do Deus Todo-Poderoso e a obra do homem, do Deus homem, né? O homem Deus encarnado. Então Deus é o Todo-Poderoso, disso não há dúvida alguma, mas agora Jesus Cristo tem que vir para ser esse homem Deus, esse homem que vai cumprir a vontade de Deus, e ao cumprir, ele pode dizer naquela cruz: está consumado. Esse é o eu sou. Graças ao Senhor. Nós cantamos o hino C11, e esse hino foi muito apropriado, porque se formos ver, tem a estrofe 1 e a estrofe 2. A estrofe 1, mais ou menos, a parte 1 do cântico, fala realmente das coisas de Deus. Ele é o primeiro amor, não é? O valor dele em palavras, tudo representa esse Deus. E na parte 2, fala de uma pessoa: teu meigo olhar ilumina a escuridão. Então, quem é essa pessoa? É o próprio Senhor. Então, da mesma forma, esse eu sou é o Deus Todo-Poderoso, e também temos esse homem, varão perfeito, que cumpriu toda a vontade de Deus, e agora ele pode naquela cruz dizer: está consumado. E o que ele consumou, irmãos? Qual foi a obra que o Senhor consumou? E por que ele teve que fazer tal obra? Infelizmente, o Senhor teve que vir, ou felizmente, por conta da nossa desobediência, pelo que nós fizemos, e não adianta nós nos excluirmos, somos todos, né? Com aquele fato que houve lá no paraíso, no jardim do Éden. Nós, infelizmente, escolhemos o caminho da rebelião, desobedecemos a voz de Deus, não escutamos aquilo que Ele falou, e isso produziu um grande estrago no homem, não é? Lá em Gênesis diz que se o homem comesse daquele fruto, somente morreria, e tal morte foi produzida. Mas com a obra que o Senhor pôde falar naquela cruz, está consumado, nós revivemos, renascemos, nos foi dada a condição de vida novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir no livro de Daniel, só um pouquinho, deixa eu me orientar aqui. Livro de Daniel, Daniel capítulo 2, verso 44. Então nós vamos ter uma ideia do que foi consumado, o que se consumou naquela obra de cruz do Senhor, quando ali se fez maldito. Daniel capítulo 2, verso 44. Os irmãos encontraram? O que está ali? Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está tudo consumado. Quem reina é o Senhor. Não podemos ter uma visão de um reino de 1000 anos, achando que é ali que tal reino será estabelecido. Este reino já foi estabelecido. Ele é rei. Ele conquistou tal reino naquela cruz, ao consumar a sua obra. Vamos também para Daniel capítulo 7. Vamos ler os versos 13 e 14. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. O que diz o verso 13? Eu estava olhando, isso aí é Daniel, né, nas suas visões.
eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14: foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, isso está posto por uma visão de Daniel. A pergunta é feita a nós: nós cremos nisso? Nós temos uma realidade diante desta visão de Daniel? Diante desse mundo, o que nós professamos? Que o Senhor ainda virá? Que o Senhor não é ainda o rei? Que somente no reino messiânico, no milênio, é que ele será realmente o rei? Essa pergunta que é feita a cada um de nós: em que nós cremos? Que o Senhor, quando disse naquela cruz, está consumado, ele disse que ainda seria consumado, uma coisa que ele falou no presente, ainda haveria de acontecer. Nós ainda almejamos um reino milenar, achando que é ali que tudo, ali onde tudo se consuma, irá se consumar, ou esta já é uma realidade? Essa é a pergunta que temos que responder. A nossa esperança está nele, e ele disse naquela cruz: está consumado. A obra já foi realizada, mas ele precisa que cada um de nós dê testemunho de tal obra. E aí fica o questionamento: nós estamos dando testemunho de que essa obra foi consumada? Precisamos, irmãos, nos arrepender diante do Senhor, se ainda não damos tal testemunho de que essa obra foi consumada na cruz. Vamos abrir em Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus capítulo 28. Verso 18. O que diz lá? Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E nós lemos lá em Daniel como foi esse episódio. O Senhor, depois que ele ascende, ele se apresenta diante do Pai, e lhe é confiada toda a autoridade. E isso foi naquele momento de sua ascensão, irmãos. Não é no reino milenar. Já foi. E isso tem que ser uma realidade em nosso ser. Nós precisamos ter essa realidade. A autoridade do Senhor lhe foi dada, porque ele consumou a obra na cruz. Precisamos dar esse testemunho. Então essa é a confirmação de que essa pessoa já conseguiu realizar a obra. Cabe a nós, em nosso testemunho, em nosso viver, assegurarmos em nós mesmos essa obra já realizada. Vamos abrir em Lucas, capítulo 11.
Lucas capítulo 11, Só antes, irmãos, uma coisa que eu acabei me lembrando aqui. O problema da obra do Senhor, do eu sou, daquilo que consumou, o Senhor hoje quer nos pôr à prova, se nós realmente confiamos. Então, nós vamos ver o episódio daquele milagre da ressurreição de Lázaro. Era isso que estava faltando. É Lucas 11. Eu peço desculpa. Onde é que está a ressurreição de Lázaro? Eu só me perdi o João 11, me perdoe. Eu acabei trocando Lucas por João. Então vamos ver aqui essa questão de que realmente se nós damos ou não testemunho da obra que o Senhor fez na cruz. Então, obrigado, irmão. Em João 11, verso 21. Diz assim nesse episódio da ressurreição de Lázaro. E vejam como ele é interessante. Eu vou ler alguns outros versículos dessa passagem, para ver como é a nossa questão, né? Se nós realmente temos dado testemunho de que Ele é, de sua obra. Então lá diz assim, vou ler todo o capítulo 11, que fica mais fácil da gente chegar ao objetivo de apresentar a nossa incredulidade. Diz assim o versículo 1: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: agora vamos prestar atenção. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá.
Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então aqui há um episódio em que Marta tem conhecimento da palavra, sabe que um dia o Senhor, ressuscitará dos mortos. Mas a questão é, você crê realmente nisso? Você tem um entendimento da palavra, você sabe. Mas você crê como realidade na sua vida? Ela disse que creu, Mas aí nós vemos no continuar que isso não aconteceu, porque ela diz: Senhor, eu creio, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia ter vindo ao mundo. Aí, numa passagem depois, acontece o seguinte, que é o verso 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria e sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. O Senhor tinha dito que que o irmão dela haveria de ressurgir. Mas quando ela responde, verso 24, ela não crê que o ressurgir poderia ser naquele tempo. Ela responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição. É algo que ainda está para acontecer. Essa é a velha realidade nossa. Nós não temos a devida compreensão que as coisas do Senhor, elas acontecem hoje em nossas vidas. Não é num dia. Elas precisam se fazer hoje. Essas coisas apenas um dia vão se manifestar, mas elas hoje têm que ser realidade no nosso viver. Então essa foi a questão que o Senhor tratou com Marta. Depois vamos ver a mesma questão com Maria. Então o Senhor, aqui no versículo 33, ele está agora dialogando com Maria. Então diz assim: Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E pergunta: onde sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. E esse choro aqui do Senhor é o choro da incredulidade nossa, de não crer que Ele pode fazer as coisas no presente, e sim sempre no tempo futuro. E aí nós temos no versículo 38, diante da reação que o Senhor vê da nossa incredulidade, Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, irmãos, a questão dessa cura, dessa ressurreição, é uma questão nossa. Nós ainda esperamos que as coisas de Deus aconteçam no porvir. Quantas e quantas vezes a gente dá esse testemunho, a gente ainda espera que as coisas aconteçam, e essas coisas estão no presente, depende do que nós damos como testemunho. Então muitas das vezes a gente ainda confia num Deus que no porvir fará a sua obra, e nós ainda nos prendemos nisso. Nós não damos testemunho de que a obra já foi consumada. Vejam, interessante, vamos ver em um acontecimento também, como é assim, e o que o Senhor quer que nós, como o Senhor quer que nós nos comportemos.
Vamos voltar lá em Êxodo, na obra que o Senhor fez quando tirou realmente o povo do Egito. Vamos para Êxodo. Capítulo 13. Perdão, irmãos, capítulo 14. Vejam, a nossa falta de prova de fé, o que nos leva? Então, em Êxodo 14, 11, depois da perseguição, né, que o povo hebreu é libertado do Egito, e Faraó sai no encalço a perseguir. Então no 11 diz: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12: não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então vejam como se instaura-se uma dúvida no povo de Deus. Não era melhor que tivéssemos ficado lá? Não era melhor, antes do Senhor ter feito sua obra em nós, nos fazermos conhecê-lo? Eu vivia tão bem, e agora eu passo por essas tribulações. Cadê esse Deus? Agora vejam a importância de alguém, né? E precisamos ter homens de Deus em nosso meio para nos darmos conselhos sábios. O que Moisés diz? Versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Nós precisamos, irmãos, confiar que ao entregarmos nossas vidas ao Senhor, nós não veremos mais o inimigo, mas passaremos por tribulações e provas para que isto realmente aconteça. E como foi essa prova do que Moisés falou ao povo? Vocês não mais verão os egípcios. Qual é a passagem que vai mostrar isso realmente acontecendo? Então, vamos avançar. Nós vamos ver no versículo 21, a abertura do mar. Então, aquele povo hebreu está sendo perseguido, e aí o desespero, né? E quantas vezes também nós somos alvo de tal desespero? Quantas vezes as tribulações vêm até nós e nós ficamos amedrontados? E aí, os acontecimentos. No versículo 24, lá diz: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem dos egípcios, e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios. Aliás, eu me esqueci de um versículo. Me perdoe, irmãos. Vamos voltar aqui para o versículo 19. Esse é o acontecimento que realmente tem que haver em nosso viver. Diz assim, no versículo 19:
Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E aí o verso 23 diz assim: os egípcios que perseguiam entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó, os seus carros, seus cavalarianos. E aí o 25 vai dizer assim, ao final: emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Veja, irmãos, nós tínhamos lido que Samuel tinha dito que se confiassem, eles nunca mais veriam os seus opressores, não é? E aí nós lemos um acontecimento em que tanto o anjo do Senhor, como aquela coluna que protegia, que dava realmente a dianteira para os hebreus, esse anjo e essa coluna saíram e foram para a retaguarda. E agora o anjo do Senhor e essa coluna se colocam entre os hebreus e os egípcios. E chega a tal ponto que os egípcios, vendo o Senhor e a coluna de Deus ali a proteger aquele povo, simplesmente eles dizem: fujamos. Esse é o momento, irmãos, em que em nossas vidas o inimigo tenta, mas quando o inimigo vê que quem está na luta é o Senhor, ele foge. Essa é a questão do que o eu sou quer fazer em nós, do que essa vida quer paulatinamente, através do seu trabalho em nosso ser, quer que isso aconteça. Nós somos convidados, irmãos, a que o Senhor possa cada dia, mediante nossas experiências, fazer com que quem se coloque a lutar contra o inimigo seja ele mesmo e não nós. Quantas vezes nós ainda lutamos contra as coisas que o inimigo coloca ao nosso redor? E aí, infelizmente, por conta de que ainda somos nós a resistir a tudo que o inimigo tem feito, nós somos diariamente derrotados. Que o Senhor nos leve a compreender que somente Ele pode nos levar à vitória. Somente a presença do Senhor pode nos conduzir a que o Senhor encontre em nós o caminho necessário para a transformação. Essa mensagem, ela fala no eu, ele. Aí eu pergunto aos irmãos: e quem nós somos, irmãos? Nós podemos dizer que nós não somos nada? Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E o que nós somos? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Quem nós somos? Somos inúteis? Não somos nada? Qual é a resposta para quem nós somos? Vamos ler juntos? Todos encontraram 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, precisamos realmente nos debruçar em torno desse conteúdo. Raça eleita.
sacerdócio real, nação santa. E olha o que tem aqui: povo de propriedade exclusiva de Deus. Que o Senhor realmente nos ensine a que nós possamos dar o testemunho que somos realmente uma raça eleita, escolhida, né? Mediante a entrega do nosso ser a Ele, mediante a obra que Ele deseja fazer em cada um de nós, sacerdócio real. Não fomos chamados para qualquer obra, para qualquer atividade. Nós somos chamados para sermos sacerdócio da realeza de Cristo. Amém. Povo de propriedade exclusiva. Não é 99,9%, é 100%. Somos chamados a ser povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor possa nos ensinar, possa realmente a cada dia nos mostrar que somos dele, escolhidos por ele, levados a cada dia à morte, de todas as coisas que são nossas, porque não somos, nesse aspecto, nós não somos, Ele é, e que a cada dia Ele nos ensine, que a cada dia Ele nos leve a sermos mais de Cristo. Eu queria só mostrar uma experiência que aconteceu ontem comigo no supermercado e achei muito interessante, que o que ainda há em nós, o nosso homem natural, e como ele se comporta ao contrário daquilo que Deus quer. Ontem eu estava na fila do supermercado e tinha um garoto pequeno, que ele estava com uns familiares dele, num local na fila mais atrás, e aí ele se aproximou de mim e começou a mexer nas minhas compras, né, no meu carrinho. E no meu homem natural eu já queria repreender, tipo assim, tá mexendo aí por quê? Não vê que isso não é seu? E aquilo ficou me importunando, né? E ele mexia, e eu ali me segurando. Aí eu achei interessante que eu não falei nada. Depois eu estou passando as minhas compras no caixa, ele passa adiante e vai lá para aquele local onde a gente vai novamente arrumar as compras no carrinho de volta depois de ter passado. E aí ele chega também ali e começa a proceder também de uma forma não muito correta no meu ver. Ele começou a empurrar meu carrinho fora do lugar para ele se encaixar e eu olhando. E ali eu doido para que meu homem natural, né, tratasse dele, mandasse ele sair dali. E eu segurei. E depois eu achei uma coisa interessante. Essa criança que fez tudo isso estava pegando cada pertence ali que tinha passado e colocando no carrinho. Eu fui constrangido, porque meu Deus, olha o que a gente, né, como eu ia me comportar, o que eu ia fazer. E agora o Senhor estava mostrando. Aí eu olhei para aquela criança, meu Pai, como a gente ainda precisa, né, aprender a se constranger, a crer que o eu sou é tudo o que precisa ser feito em nossas vidas, no sentido de que nós precisamos realmente abdicar do nosso homem natural, do nosso ser ainda que só destrói, irmãos. E eu não conto isso para querer aparecer, porque a minha vontade era ter dado, né, chamado a atenção daquele jovem, mas foi constrangimento mesmo. Quando eu olhei para a doçura daquela criança, eu pude compreender, é o Senhor fazendo isso. Então que nós possamos ter o verdadeiro entendimento de que essa obra já foi consumada, mas o Senhor está cooptando, está chamando os seus, para que cada um colabore para dar o testemunho de que essa obra já se realizou. Nós vivemos hoje
um momento muito difícil no nosso país, né? E não podemos confiar apenas no resultado dessa eleição. Precisamos fazer a nossa parte, orarmos ao Senhor para que Ele possa realmente indicar governantes que, né, segundo sua vontade, governem esse país, mas também que a vontade dele seja para aquele candidato que eu quero ou que eu não quero, nós possamos nos submeter, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Nos lembremos do episódio de Noé, que Noé, naquele tempo em que ele foi indicado para construir aquela arca, só ele teve aquela visão. Quantos e quantos naquela época de Noé não chegavam até ele e zombavam? Quantas e quantas vezes não deve ter ouvido, né, coisa assim: você está maluco? Que isso que você está fazendo aí? Nunca choveu aqui na terra? Para que essa arca? Para que essa construção? Tem mais o que fazer, não? Então nós precisamos ser pessoas que têm o desafio, né? Têm a luz do Senhor, têm a compreensão de que Ele foi entronizado, Ele é rei. Ainda que as coisas não demonstrem isso, nós precisamos ter esse testemunho. Episódio também de Jó. Muitas vezes, por não termos o discernimento, achamos que Satanás pode fazer o que quiser conosco. A mão de Satanás é a segunda mão, a mão original sempre será a mão de Deus. Satanás não faz nada se não houver autorização da mão de Deus. É isso que precisa se construir. Muitas das vezes passamos pela tribulação e nos lembramos apenas que o inimigo está caçoando de mim, e não nos lembramos que Deus pode ter autorizado, e autorizou aquilo para tratar de cada um de nós. Essa é a verdadeira realidade, e que possamos encontrar paz nisso e aprendermos a como darmos testemunho do Senhor nessas situações. Louvado seja o nome do Senhor.